Temos visto nesta semana que o amor é o cumprimento da lei. Recapitulando, cumprir a lei não é somente deixar de praticar o mal, deixar e evitar o pecado. Mas cumprir a lei também é praticar atos que revelem o amor de Deus a todos, ao mundo em geral. Não somente mostrar o amor de Deus na igreja, aos irmãos da igreja ou à família, mas ao mundo em geral. Esse é o testemunho cristão. Se preocupar com os outros, se preocupar com aqueles que são injustiçados, que permanecem injustiçados, se preocupar com os vulneráveis. Veja o texto do apóstolo Tiago aos irmãos da igreja primitiva. O conselho que ele deu à igreja naquele momento, à igreja que estava em formação. Tiago, capítulo 2, dos versos 1 a 9. Nós vamos ler todo o capítulo. O título do capítulo é assim: não se deve fazer acepção de pessoas. Isso quer dizer, não se deve fazer diferença entre as pessoas. Não se deve fazer diferença no tratamento com as pessoas. Veja lá, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E ele explica o que pode ser, o que é essa acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. O que Tiago está falando aqui, que tratar dessa maneira aqueles que têm uma boa aparência, aqueles que têm uma boa posição social, tratar bem a esses e tratar com indiferença aqueles necessitados, aqueles que não são tão bem trajados, ou que não estão tão bem penteados, ou que não têm joias, tratar aos pobres com uma atenção desprezível, isso é perverso pensamento. Quando fazemos isso, irmãos, nós estamos julgando, nós estamos valorizando as pessoas pelas suas posses, ou pela sua aparência, ou pela sua cultura acadêmica, mas estamos fazendo diferença nas pessoas. Tiago condena a injustiça, indicando especificamente a opressão e os maus tratos aos pobres por parte de alguns ricos. Depois ele chama a atenção para a lei do amor ao próximo, dizendo que se cumprirmos essa lei, fazemos bem. Amar ao próximo, irmãos, é a maneira de nos prepararmos para o céu. Veja um texto de Ellen White. O amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Foi para implantar esse amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que ele disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, isso está em João 15, 12, quando amarmos o mundo assim como ele amou, então a sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. O que é ter o céu no coração? Como é que nós manifestamos, nós mostramos que temos o céu no coração? É quando nós estamos interessados pelos seres humanos. O céu demonstrou o seu amor se interessando pelos seres humanos, buscando os seres humanos, salvando os seres humanos. E nós também vamos mostrar que estamos preparados para o céu, se tivermos no céu no nosso coração. Veja a ordem do Senhor Jesus Cristo. Jesus ordenou aos cristãos que amem uns aos outros, assim como ele os amou, e disse: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é central para a fé cristã, porque Deus é amor, e os que dizem amá-lo devem amar uns aos outros. Como é que é a identificação do cristão?
A identificação do cristão, irmãos, não é uma carteira de identidade, não é uma certidão de batismo. A identificação do cristão não é o fato de ir para a igreja. Como eu já disse, vamos todos bem arrumadinhos para a igreja no sábado, e as pessoas falam, esse daí é adventista, ele é cristão. Mas a identificação do cristão, irmãos, diante de Deus, e deve ser essa a identificação, a identidade do cristão diante do mundo, deve ser o amor fraternal. Mas o amor fraternal na igreja, só entre os irmãos? Não, o amor fraternal a todas as pessoas. Veja ainda agora a instrução do apóstolo Pedro. Pedro exorta, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ainda voltando no texto de Tiago, quando ele disse o que era fazer diferença das pessoas, o que era fazer acepção de pessoas, ele diz, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Como é que nós fazemos o bem? Quando amamos o próximo como a nós mesmos. Diz assim, Tiago fala, essa é a lei real, é a lei mais importante, é aquilo que importa. Veja ainda mais uma instrução do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 3,12. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos. Veja, ele está falando aqui de uns para com os outros, quer dizer, o amor entre os membros da igreja, mas também para com todos. Com todos quem? Todos os seres humanos. Como também nós para convosco. O apóstolo Paulo está falando que ele queria que o amor dele crescesse também por todos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Como é que o nosso coração é confirmado em santidade? Como vimos agora há pouco. Como é que mostramos que estamos preparados para o céu? Quando temos amor ao próximo. Amor ao próximo é uma indicação de santidade. É uma indicação de que nós estamos nos preparando para o céu. Amando como o Senhor Jesus falou. Mas todas essas instruções, irmãos, foram escritas há praticamente 2000 anos. Será que elas servem para nós hoje? É claro que elas servem. Essas instruções, elas são atemporais. Essas instruções é para qualquer cristão em qualquer época do mundo, em qualquer época da história, em qualquer lugar do mundo, em qualquer raça, em qualquer cor, em qualquer condição social. Fala-se assim dos ricos, não é? Mas veja, há também pobres que não têm amor pelos outros pobres. E o Senhor Jesus diz assim, vocês devem amar uns aos outros, o amor para com todos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, na nossa vida, manifestar esse amor, para que as pessoas reconheçam a nós como crentes, como aqueles que seguem ao Senhor Jesus como cristãos, reconheçam a nós por causa do amor. Deus esteja, então, aumentando esse amor para cada um de nós.